Paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia. Eu quero trazer uma reflexão ao seu coração nesta manhã. Eu quero trazer uma palavra breve, sucinta, objetiva, para que você possa aprender de Deus, aprender que as nossas vidas elas têm propósito, têm direções e têm definições. Eu quero deixar essa live rapidamente, vou esperar as pessoas entrarem. Que Deus abençoe a vida de cada um. Que Deus abençoe a história, a vida, o dia, amém? Eu vou deixar as pessoas entrarem para a gente deixar uma palavra. Deus abençoe nosso irmão Denival, Deus abençoe nossa irmã Gabi, Deus abençoe a Vilaça, Deus abençoe a Ramalho, Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, um bom dia para vocês. Eu quero compartilhar uma palavra com você. Está no livro de Marcos, capítulo 2. Amém? Marcos capítulo 2, versículo 14, versículo pequeno e simples. Eu quero dividir uma palavra com você. Amém? Fala para mim aí se o vídeo está bom, se a imagem está boa, o áudio, para que a gente possa transmitir esse recado para você em nome de Jesus. Amém? Vim aqui para resolver um problema e estou aguardando um rapazinho para resolver um problema, também para um atendimento aqui. E eu queria deixar essa palavra para você. Diz assim, livro de Marcos 2,14: quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse: segue. E ele se levantou e seguiu. Amém? Olha só que palavra interessante. É uma palavra poderosa, uma palavra conhecida, aonde Jesus disse para Levi que nada mais menos que é Mateus. Amém? Olha só, versículo 13, só para você entender. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e eles os ensinavam. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse: segue-me. E ele se levantou e seguiu. Note que Jesus estava cercado por uma multidão. Note que todas as vezes Jesus sempre está envolvido com multidões. Porém, Jesus no meio da multidão, ou Jesus no meio daquela cidade, no lugar onde ele passava, Jesus sempre chamava um, Jesus sempre escolhia um, Jesus sempre apontava e dizia: você quer vir, me seguir, vem e me segue. Então, quando Jesus passou pela cidade onde estava Levi, que era chamado de Levi ou Mateus, Levi ou Mateus era coletor de impostos. Então, ou seja, ele é mal visto pela cidade. Ele era um homem que as pessoas não tinham bons olhos na pessoa dele. Ele era um homem que praticamente era odiado pela multidão. Imagine Jesus, uma multidão vindo atrás dele. Ele não se importou com a opinião da multidão, ele não se importou com a opinião das outras pessoas que estavam no meio da multidão, porque no meio da multidão haverá críticas, no meio da multidão haverá elogios, no meio da multidão haverá quem abrace, no meio da multidão haverá quem apunhale, no meio da multidão haverá quem trai, no meio da multidão haverá pessoas que irão estar com você. Então entenda isso, no meio da multidão há diversos tipos de pessoas. Então ali onde Jesus estava havia diversos tipos de pessoas, mas Jesus olhou simplesmente para um homem que estava sentado, provavelmente rejeitado pela sua profissão, rejeitado pela sua vida que ele levava, rejeitado porque era um coletor de impostos, rejeitado porque a multidão o excluía, rejeitado porque quando ele chegava à cidade, abria mão e falava: lá vem ele cobrando impostos, e ele cobrava acima daquilo que era necessário diante da lei naquela época. Então, quando Jesus disse para ele, Jesus chamou ele para uma decisão, Jesus chamou ele para tomar uma atitude, Jesus chamou ele para tomar uma posição, ou seja, foi um chamado de Deus para a vida dele, e eu vejo como um chamado divino, o próprio Deus chamando aquele homem. Por isso que Jesus disse na sua própria palavra que ele não veio para os sãos, mas ele veio para o doente. E que doença é essa? É a doença do pecado, é a doença que separa o homem de Deus, é a doença que separa o homem do Senhor. Então, quando eu olho para este homem, quando eu olho para Mateus, quando eu olho para Levi, eu vejo que Jesus veio e cumpriu a sua palavra.
Então, quando eu olho para esta palavra, eu vejo Levi, um descendente sacerdotal da casa de Arão, porém era dominado pelo dinheiro. Ele era dominado por dinheiro. Quantas pessoas não são dominadas por dinheiro? Fazem de tudo para obter o dinheiro. O dinheiro é necessário, ele não pode ser um fim, ele é um meio. Então quantas pessoas não fazem? Matam, roubam, enganam, mentem, tudo à custa do dinheiro, tudo à custa do valor momentâneo, do valor em espécie. Então eu vejo Levi nessa mesma situação. Ele era da casa de Arão, então ele era dominado pelo dinheiro. Os judeus consideravam ele como um publicano e traidor. Então ele era considerado como um traidor. Olha só que coisa interessante. Então quando Levi recebeu o chamado, ele teve que ter algumas atitudes, como muitas pessoas dentro da própria palavra tiveram atitudes, e é isso que Deus quer de mim e de você. E uma das atitudes é, quando Jesus chamou ele, Jesus disse assim: vem e me segue. Ou seja, Jesus está dizendo, você vai deixar tudo o que você está fazendo, você vai deixar a vida que você está levando, você vai deixar a postura que você está tomando, você vai deixar as coisas que você está fazendo para me seguir. Então eu entendo que para seguir Jesus nós precisamos renunciar. Amém? Então repita comigo assim: para receber Jesus ou para seguir Jesus, eu preciso renunciar à minha própria vida. Você precisa renunciar à sua própria vida. Eu preciso renunciar à minha própria vida dia após dia. A Bíblia diz: se você quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então é necessário você tomar a cruz de Cristo, é necessário você tomar a sua cruz e seguir a Ele. Ele diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então ele está dizendo para você, para que você me siga, você precisa negar a si mesmo, abrir mão de algumas coisas, abrir a mão de alguns fatos, abrir mão de algumas situações da tua vida, abrir mão de algumas coisas, abrir mão do seu passado, abrir mão de quem você é, abrir mão das coisas que você faz, abrir mão das atitudes que você tem tido, abrir mão da vida que você tem levado, para que você viva a vida que Cristo tem para você. Quando Jesus chamou ele não pensou duas vezes. E às vezes Jesus já te chamou e você pensa várias vezes. Às vezes Jesus fez um convite para você, mas você fica em pensamentos assim: ai, será que eu vou? Ai, será que essa é a hora? Ai, tudo tem um tempo. Tem um tempo. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas, mas é o tempo determinado, mas Deus ele não força. Jesus fez um convite para Mateus e Jesus faz um convite para você nesse dia. Então a primeira coisa, você precisa renunciar. E eu aprendo com ele que para seguir a Jesus nós precisamos renunciar, como homens, como Abraão. Quando Deus disse para ele: Abraão, sai da sua terra e da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão teve que renunciar. Abraão teve que abrir mão de algumas coisas. Provavelmente ele teve que abrir mão de algumas situações da sua vida no passado. Ele teve que sair do meio da sua parentela, ele teve que sair do meio de pessoas da sua família, ele teve que sair do meio de amigos, de colegas, para que a vida dele pudesse andar, para que a vida dele pudesse, não é mesmo? E para que isso acontecesse, Abraão recebeu uma promessa, que Deus faria dele uma grande nação. E a Bíblia diz que se tu uma bênção. Então Abraão recebeu uma grande promessa. Então todos aqueles que renunciam à sua própria vida recebem uma promessa de Deus. Então se você renunciou a algo em você, se você renunciou a algo da sua vida, do seu passado, daquilo que você vivia, entenda, há uma promessa para a sua vida. Deus vai te levar em lugares altos, Deus vai te colocar em lugares melhores, em posições maiores. Então quando nós servimos a Cristo, às vezes nós temos que renunciar. Às vezes você está cansado, você vai para o culto, você está renunciando ao seu descanso. Às vezes você está cansado, no domingo você vai renunciar à sua vida e vai para o culto adorar. Você está renunciando à sua natureza humana, à sua carne. Entenda isso, amém? Então deixa eu abrir aqui, no dia 21 nós vamos ter o culto das mulheres, o chá das mulheres, aqui na igreja, às 5 horas da tarde. Eu queria que você, mulher, renunciasse algo nesse dia, para que você esteja conosco, amém? Se programe aí em nome de Jesus. Então vamos lá. Então eu entendo que Abraão renunciou e recebeu as promessas. Entendo que Rebeca
renunciou, deixou a casa de seus pais e recebeu uma promessa, casou com Isaac. Olha só, talvez Rebeca não era para ser ninguém, talvez Rebeca não era para nem ter aparecido na Bíblia, talvez Rebeca não era para ser ninguém, talvez Rebeca não era para ter uma posição, e por causa da renúncia dela, ela recebeu uma promessa junto com Isaac. Ela recebeu uma promessa e ela teve um filho, teve 2 filhos, aliás. Então talvez, se ela estivesse na posição, se ela não saísse do lugar, então olha só o preço da renúncia. Às vezes a renúncia, ela vai trazer um grande preço para a sua vida. A renúncia vai trazer um grande benefício, e a renúncia vai talvez trazer algumas dores, algumas percas, algumas abertura de mão. Talvez você vai ter que abrir mão de alguma coisa, mão de um relacionamento. Talvez você vai ter que abrir mão de alguém que está te atrapalhando, que talvez aparentemente parece ser uma amizade, mas de repente é uma pessoa que está te atrapalhando no caminhar, no convívio. Tem coisas que nós precisamos renunciar, tem coisas que nós precisamos renunciar para um bem maior. Às vezes nós não entendemos. Hoje você renuncia para lá na frente você ser beneficiado por Deus. Hoje você renuncia para lá na frente você viver as promessas de Deus. Hoje você renuncia, talvez renuncia o seu horário, renuncia o tempo. Talvez um tempo de você renunciar é o tempo que você vai orar. Talvez o tempo de você renunciar é o tempo que você vai ler a palavra. O tempo que você vai renunciar talvez é o tempo que você vai buscar a face de Deus. E às vezes você olha, eu não tenho força, eu estou fraco. E Deus está dizendo para você, você precisa tomar uma atitude de renunciar. Renunciar sempre às desculpas, renunciar sempre às palavras que você sempre tem força para fazer tudo. Tem força para sair, tem força para ir para uma festa, tem força para se encontrar, para beber, tem força para estar com os amigos, mas nunca tem força para ir para o culto. Já pensou nisso? Você já pensou nisso? Você nunca tem força de buscar a presença de Deus, de nunca orar, mas você tem força de conversar com seus amigos, conversar com as pessoas. Então conversar com Deus você nunca tem força. Então eu quero aqui chamar a sua atenção para servir a Jesus, para seguir a Ele. Ele chama o pecador, mas Ele chama o pecador para que ele tome uma atitude e renuncie a algumas coisas da sua vida. Está na hora de você renunciar. O que você renunciou até hoje por Cristo? Qual foi a maior renúncia que você fez? Pastor, eu renunciei o mundo de bebedeira, eu renunciei o mundo de drogas, eu renunciei o crime, eu renunciei as mentiras, eu renunciei as baladas, eu renunciei os amores antigos, eu renunciei os relacionamentos, eu renunciei a vida promíscua. Quando você renuncia algo para o Senhor, entenda que tudo ele vai ser acompanhado com uma promessa. Então quando Jesus chamou, disse para Levi, quando Jesus ia passando, a multidão estava com ele. Jesus não se importou pela opinião. Entenda, Jesus não se importa com a opinião de multidão. Jesus se importa com a sua atitude. O que você vai responder? Qual vai ser a resposta que você está dando? Qual é a resposta que Jesus ele te chamou? Mas qual é a resposta que você está dando diante desse chamado? Levi deu uma resposta imediata. Opa, peraí, eu posso ser conhecido, eu posso ser odiado pela cidade, pela própria multidão que seguia Jesus, mas alguém me chamou, Jesus me chamou. Então entenda que o seu chamado não é um chamado terreno, é um chamado divino. Entenda que o seu chamado não é um chamado para você obter, é um chamado para você renunciar. Entenda que o seu chamado não é para ficar na terra, o seu chamado é celestial. Entenda que o seu chamado não é para você parar no meio do caminho, é para você avançar e prosseguir. Entenda que o seu chamado não é para você ficar com medo, é para você avançar e ter coragem. Entenda que o seu chamado não é para você ter dúvida, é para você avançar. Deus chamou a cada um em uma posição, em uma situação. Todos nós temos um chamado de Deus. Deus me chamou. Deus te chamou, não é porque você não é pastor, não é porque você não é obreiro, não é porque você não canta, não é porque você não prega, não é porque você não expulsa demônio. Deus te chamou, Deus te chamou, Deus te chamou do pecado, Deus te chamou quando você estava morto no pecado. Entenda que o Espírito Santo te chamou, entenda. Então, olha só, Abraão deixou Ur dos Caldeus, Rebeca deixou a casa de seus pais. Só pessoas que renunciaram coisas grandes. Levi, ele estava na tesouraria e se tornou um apóstolo. Ele se tornou um homem de Deus.
E o que você tem rejeitado para Cristo? O que você tem rejeitado em favor do reino de Deus? Qual foi a coisa que você rejeitou? E eu falo para você que toda rejeição ela traz benefício. Esse tipo de... Quando eu rejeito algo que o mundo me oferece, há um benefício do céu. Tem gente aí que vai receber grandes vitórias porque rejeitaram coisas terrenas, porque vai receber, porque rejeitaram coisas materiais para seguir a Cristo. Rejeita a opinião das pessoas quando você estava perdido, quando você estava lá nas drogas, na bebida, quando você estava com a vida derrotada. Não vinha ninguém em seu favor, mas Jesus sempre levanta alguém, Jesus sempre envia alguém. Deus enviou Jesus naquele lugar para chamar Levi, que estava perdido, que estava desorientado, estava morto no pecado, mas Jesus deu vida. Então quando Jesus nos chama, Ele nos chama para um objetivo. E eu vejo e aprendo, assim como Neemias tinha uma posição no palácio real, ele poderia estar bem, mas Neemias abriu mão do seu cargo para ajudar na reconstrução dos muros de Jerusalém. Então talvez naquilo que você está enfrentando, talvez naquilo que você está vivendo, Deus está dizendo: para de viver de status, rejeita o status, rejeita, porque às vezes você mostra uma coisa nas redes sociais e você é outra. Você está ferido, machucado, está fraco, caído. Rejeita tudo isso na sua vida. Vem e me segue. Jesus está mandando você vir e seguir a Ele, amém? Então eu aprendo com esses homens, aprendo com Neemias. Ele era copeiro do rei, estava dentro do palácio, só que ele se preocupou com Jerusalém. Ele renunciou o palácio, ele renunciou os banquetes, os manjares, para estar juntamente com o povo de Jerusalém. Então eu entendo que toda renúncia, ela gera algo em você e ela te leva para algum lugar. Então eu entendo que José ele também rejeitou o pecado. Quando a mulher de Potifar queria deitar com ele, ela tomou as vestes dele, ela tirou as vestes dele. No momento em que ela falou: deita-se comigo, ele falou não, saiu correndo. Ele preferiu perder as vestes do que deitar com ela, ou seja, ele rejeitou o momento de prazer que ele poderia ter tido, talvez perdido a sua pureza, ali perdido o seu relacionamento com Deus. Ele viu que aquilo era mal aos olhos do Senhor, ele rejeitou o pecado, ele rejeitou o desejo da carne. Deus está dizendo para alguém: rejeite o desejo da sua carne e viva o desejo do Espírito, amém? Então, ou seja, essas pessoas rejeitaram alguma coisa em sua vida. E o que você tem rejeitado? E o que você tem renunciado? Melhor dizendo, José renunciou o pecado, renunciou de deitar a mulher de Potifar, tanto é que ele foi para a prisão. Mas olha o final dele, o final de governador. Então eu vejo que o filho pródigo também teve a mesma coisa. Ele saiu de casa, saiu da presença do pai e foi morar com os porcos praticamente. Viveu uma vida destruída. Só que no momento que ele se lembrou: opa, peraí, o meu pai, ele é dono de tudo, meu pai é rico, meu pai é poderoso. Ele estava com os porcos, ele renunciou à comida dos porcos e ele voltou para a casa do pai, amém? Talvez você precisa renunciar a algo na sua vida para que você volte para a casa do pai. Renuncie a comida daquilo que esse mundo tem te dado, para que você sirva a Cristo. E a última coisa, Jesus disse no livro de Lucas 14:33: quem não renuncia tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Se você não renunciar a sua vida, o seu passado, se você não renunciar o desejo da sua carne, se você não renunciar o pecado, você não pode ser discípulo de Cristo. Discípulo é se parecer com o mestre. Jesus, ele renunciou muitas coisas e ele chama e nos convida a renunciar a nossa carne. Então eu estou trazendo esse recado para alguém que está me assistindo, que precisa renunciar a algo hoje, que precisa tomar uma atitude de renúncia, que precisa tomar uma posição de renúncia, aonde Deus, ele vai te colocar em lugares maiores, aonde Deus vai te tirar de coletorias, aonde Deus vai te tirar de um lugar, porque quando você recebe um chamado de Deus, quando você recebe uma proposta dos céus, a sua vida muda, a sua história muda, mas você precisa estar nessa posição. Renuncia para que Deus automaticamente
traga uma resposta. Então hoje Ele te chama para a oração, hoje Ele te chama para a adoração, hoje Ele te chama para o jejum, hoje Ele te chama para buscar a face de Deus. Amém? Dia 21, o culto das mulheres estará sendo feito aqui na igreja, vai ser tremendo, tem muitas coisas aí que vão acontecer aí. Nós temos estado no jejum buscando para que esse dia seja um dia marcado no coração das mulheres. Renuncie a sua vida, ou venha antes, amanhã temos culto às 7h30 da noite. Renuncia o desejo da tua carne de ficar em casa, de ficar com pessoas, e venha para o culto cultuar a Deus. Renuncia, porque Deus vai entregar grandes vitórias, Deus vai falar com pessoas, Deus vai dar libertação, vai trazer transformação. Renuncie e vem estar conosco. Amanhã, 7h30, será um dia especial para a sua vida. Amém? Um culto poderoso. Quarta e domingo é os dias que nós temos culto. São poucos cultos, 2 cultos só que nós temos. Nós queremos ampliar mais, e eu tenho certeza que vai dar certo, em nome de Jesus. Então, esse é o meu recado. A sua vida, ela precisa ser uma vida vivida de renúncias. Renuncie os prazeres da tua carne. Tome a sua cruz e siga Cristo. Sabe por que Jesus está voltando? O mundo, ele vai tentar te aprisionar. Existem tantas coisas que estão acontecendo em nossa volta. Existem tantas coisas que estão acontecendo para o quê? Paralisar a igreja de Cristo. A igreja tem que estar unida, a igreja tem que estar avançando para o reino dos céus. A igreja tem que estar avançando para o reino. Você é a igreja de Cristo. Então está na hora de você firmar, está na hora de você tomar uma posição. Renuncie o seu passado de pessoa nervosa, renuncie o seu passado de pessoa triste, pessoa angustiada, depressiva, e venha viver uma vida com Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua manhã, que Deus abençoe o seu dia, que seja uma terça-feira de vitória. Se possível, mais tarde nós entraremos novamente com uma palavra no seu coração, em nome de Jesus. Deus abençoe, tenha um ótimo dia. Se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém e seja abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe, um ótimo dia para vocês.